realiza a terceira edição do ciclo de conferências. Na primeira palestra, intitulada Desafios da Interdisciplinariedade e Divulgação da Ciência, foram convidados professores das áreas de Sociologia, Biologia, Bioquímica e Ciência Política. Confira agora. Estamos reiniciando 2015, já temos a programação pronta até junho, também estaremos iniciando o mês que vem com o professor Jorge Guimarães, da CAPES, o ciclo Universidade do Futuro, junto com a Durgs, e queria também registrar que nós temos 221 vídeos no canal Ileia URGS no YouTube, que estão disponíveis, já tivemos 12 mil consultas, e esse material todo será depois passado para o Lume, porque o YouTube é transitório, mas o Lume será eterno, como me disseram. E, ao mesmo tempo, nós fizemos a Escola de Altos Estudos no ano passado, né, com 6 professores, e esse ano estamos mandando a CAPES, agora, na próxima quinzena, o pedido para uma nova escola, que será outubro, novembro, dezembro, com professores dos Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, México, Venezuela e Estados Unidos, né? Que terá como tema, um pouco na linha desse debate de hoje, desafios da interdisciplinaridade e a divulgação da ciência. Também nós vamos criar uma rede, um curso de extensão sobre estudos latino-americanos, outras sobre energia, o professor Bergman, da engenharia, as várias formas de energia, as várias fontes, né? E um terceiro sobre epistemologia da ciência, com a RIMP da epistemologia da ciência, e todos vamos ajudar. A minha palestra está indicada aqui, né? É o mesmo título da mesa redonda, Desafios da Interdisciplinaridade e a Divulgação da Ciência. Meu nome, instituição, e-mail para qualquer contato posterior. E nós começamos com essa foto aqui da Mona Lisa, todo mundo conhece, que foi um retrato pintado pelo Da Vinci, Leonardo da Vinci, e sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco. E superposto a ela, vocês têm essa estrutura aqui, que é a estrutura do DNA, o material genético. Então, o que tem uma coisa a ver com a outra? E já entramos na interdisciplinaridade. O Martin Kemp, que é um professor lá da Universidade de Oxford, diz que a elegância da molécula de DNA era tão grande que ela deveria ser considerada a Mona Lisa da ciência. Então, aí está, a Mona Lisa da ciência. Primeira pergunta: é possível mesmo a interdisciplinaridade? Então, no início, devido ao caráter limitado da informação científica, todos os intelectuais eram interdisciplinares. E o exemplo clássico é o do Da Vinci, né, 1452, 1519, que era pintor, escultor, poeta, arquiteto, naturalista, matemático, músico, físico e anatomista, só. Então, é um exemplo clássico de interdisciplinaridade. Agora, o progresso científico, desenvolvimento do conhecimento científico, fez com que a quantidade de informação que a gente tem seja tão grande que tem levado a uma especialização. Ninguém pode abarcar todos os conhecimentos científicos, por exemplo, sem falar do resto, na cabeça. E
Então, como é possível ser interdisciplinar? Um amigo meu, Roberto Cardoso de Oliveira, um famoso antropólogo, ele era enfático quanto à dificuldade do desenvolvimento de um projeto eminentemente interdisciplinar. E ele dizia que isso era devido ao que ele denominou de atavismo cultural. Atavismo é aquela ideia que existia antigamente de uma característica biológica que a gente tivesse recebido dos antepassados e que nos restringia a atividade. E aí o profissional, o atavismo profissional que ele indicou como uma metáfora, lógico, era que, como a nossa formação é muito especializada, ela nos restringe e faz com que, então, haja dificuldades no processo. Agora, a área na qual eu trabalho, que é evolução humana, é uma área essencialmente interdisciplinar. Como está dito aqui, alguns ramos, algumas áreas de conhecimento se prestam mais a essa abordagem interdisciplinar do que outras. E ela é essencialmente interdisciplinar porque, para se compreender adequadamente a nossa história biológica, é indispensável um conhecimento não só de genética e evolução, como também de fatores socioculturais, que tornam, então, o processo da nossa espécie claramente distinto da de outros animais. E a palavra-chave aqui é essa aqui, interação gene-cultura. Esse processo, então, essa interação, ela pode ser investigada de diferentes maneiras e já existe uma série de modelos matemáticos para tratar desse assunto especificamente. Quer dizer, não é conversa mole, é dados quantitativos. E eu trouxe aqui um exemplo específico, que é o da digestão do leite e do metabolismo dos açúcares e do álcool. A digestão do leite está vinculado ao processo de domesticação na nossa espécie, né, da domesticação de animais, nesse caso, e é uma interação dos fatores genéticos que levam à digestão do leite e o processo que ocorreu já há algumas centenas de anos atrás. Então, ao longo da nossa evolução, houve, por exemplo, o desenvolvimento da frequência, o aumento da frequência de um gene específico que possibilitava que mesmo indivíduos adultos pudessem digerir o leite, que em alguns grupos ele está restrito apenas a crianças. E o metabolismo dos açúcares está relacionado, sem dúvida, também com o uso social das bebidas alcoólicas. Fica-se falando sempre, a Organização Mundial da Saúde, etc., dos problemas do alcoolismo, mas é impossível, literalmente impossível, eliminar esse hábito, porque ele tem uma série de consequências que são muito importantes para a nossa vida social. Para falar um pouco da experiência pessoal, o meu trabalho, o meu doutorado especificamente, ele ocorreu na genética de população de um inseto, que é a drosófila,
é uma mosquinha de frutos. E o enfoque desse doutorado foi basicamente ecológico. De que maneira as influências do meio ambiente afetavam certos marcadores genéticos da mosca. E aí, anos depois, quando eu resolvi me dedicar à genética humana, mais especificamente a comunidades tribais, a opção lógica seria buscar uma visão global dos fatores que podem influenciar o genoma humano, a totalidade do nosso material genético. E aí, então, se montou um projeto de pesquisa muito ambicioso e as diretrizes básicas foram discutidas em um encontro de peritos internacionais reunidos em Genebra sob o patrocínio da Organização Mundial da Saúde. O que dizia esse projeto? Que para desenvolver estudos em grupos tribais, tendo em vista a evolução humana, era necessária uma série de dados, não só biológicos, registros demográficos e genealógicos, fatores sociais que podem afetar a fertilidade e a sobrevivência, saúde, padrões de doenças, estudos bioquímicos, epidemiológicos, morfológicos e genéticos. Um estudo global e, portanto, a necessidade desse enfoque global para a compreensão da nossa variabilidade genética já estava reconhecida nessa reunião que ocorreu há nada menos do que meio século, 1964. Quer dizer, não é nada novo. Bom, vamos agora ver alguns aspectos das relações entre ciências e outras áreas. Ciência e arte. Bom, o primeiro exemplo foi já naquela fotografia que eu apresentei no início, mas em 1959, esse cientista aqui, o Snow, C.P. Snow, ele criou a expressão as duas culturas para descrever o que considerava como um afastamento preocupante entre ciências e artes. E a pergunta que se pode fazer é está esse fenômeno realmente acontecendo? E se ele é nocivo, há a possibilidade de revertê-lo? Por outro lado, Max Perutz, que foi um biólogo molecular e prêmio Nobel recebido em 62, ele afirmou, alguns anos atrás, o seguinte: cultura não é apenas arte, música ou literatura. É também a compreensão de como é feito o mundo e de como ele funciona. A partir desses conceitos fundamentais é que a gente pode explorar todo o nosso conteúdo intelectual. E o Einstein, que todo mundo conhece, afirmou que o mistério é a emoção fundamental subjacente no berço da verdadeira arte e da verdadeira ciência, combinando, então, as duas coisas. Agora, infelizmente, a imagem que a sociedade humana, particularmente a mídia, faz dos cientistas é geralmente errônea, variando entre a de um super-homem de sentimentos nobres até a de um indivíduo ingênuo, bobo, perverso e sem escrúpulo. E exemplos aí selecionados são esse livro do Dr. Lowe, A Mecânica das Águas, tem a Eva Futura, desse escritor francês,
O Alienista, de Machado de Assis, e o filme Gataca, a Experiência Genética, desses dois diretores. Só para ilustrar, o Alienista, do Machado de Assis, é a de um psiquiatra que procura investigar a natureza humana e ele vai começando a descobrir desvios de conduta e problemas psiquiátricos em todo o mundo, toda a comunidade em que ele vive, no interior do estado do Rio de Janeiro. Até que, enfim, ele considera que o normal é ter problemas psicológicos, psiquiátricos. E o anormal é não ter. E como ele se considerava como não tendo, ele se interna no próprio hospício e volta lá. Então, é um exemplo dramático. Agora, em contrapartida, muitos artistas atualmente estão procurando inspiração na ciência. E um exemplo aqui é desse Julian Foss André, que criou uma estrutura chamada sinergia, que é baseada na estrutura molecular do colágeno. O colágeno é a substância, a proteína mais abundante que existe no nosso corpo. E ela foi inaugurada no ano passado na Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos. Pode-se considerar também ciência e filosofia. Um eminente cientista norte-americano, Ernst Mayr, fundamental para uma série de estudos de genética e evolução, mas também de filosofia da ciência. Ele foi considerado até como Darwin do século XX. Ele era cético quanto à importância da filosofia para a ciência depois de 1800. Até 1800 até considerava que tinha alguma vantagem de interação na coexistência dessas duas coisas. Mas, depois disso, ele achou que a filosofia estava muito afastada da ciência para ser útil. Agora, não há dúvida que há uma interação importante entre esses dois campos, duas áreas de conhecimento. Exemplo. Há uma distinção entre aparência e realidade. São tipos de questões que os filósofos levantam. E esse filósofo, Peter John Hyatt, ele foi radical. Se é feita uma distinção entre aparência e realidade, a vida não seria uma propriedade da realidade. Bom, é um conceito para pensar. Mas, realmente, na ciência, só se pode fazer aproximações à realidade. É por um processo que é chamado de verossimilhança. Quanto mais a gente procura, mais procura alcançar a semelhança entre o que a gente entende como verdadeiro e o que é verdadeiro, real, digamos assim. E essa aproximação assintótica, né, não há verdade absoluta da ciência, foi salientada por pessoas tão importantes como Victor Hugo, na França, e o William Shakespeare, na Inglaterra. Tá, então eu já falei que é muito difícil uma pessoa abarcar todo o conhecimento. Mas também falei que pode haver a formação de equipes multidisciplinares. E é isso que tem sido a tônica nesses últimos anos. A formação de equipes, às vezes muito numerosas, e consórcios entre grupos de pesquisa em todo o mundo.
Isso então é devido, como eu falei, nos desenvolvimentos fantásticos, e mais especificamente na biologia molecular, bioinformática e nanotecnologia, há esse enfoque multidisciplinar que ignora a linha divisória entre a pesquisa pura e aplicada e é mais permeável à multi- ou interdisciplinaridade. Essa complexidade desse processo foi analisada de maneira quantitativa por esse pesquisador, o Stasa Milošević, da República Tcheca. E ele desenvolveu um modelo para compreender como se formam e se desenvolvem, em termos numéricos, as equipes de pesquisa. Quer dizer, afinal, como é que, se existe esse fenômeno, como é que ele se forma e se desenvolve? Bom, de acordo com ele, tem dois modos de produção de conhecimento. Equipes nucleares pequenas ou grupos numerosos, ou consórcios envolvendo de 10 a 1000 participantes. Germino, 1000 participantes. Então, um artigo científico, no qual eu estou como coautor e que tem, não digo 1000, mas 50 outros coautores, é uma coisa. Um artigo que eu publico só com uma ou duas pessoas é outra coisa em termos da minha participação no processo. O que ele fez? Ele fez simulações estatísticas baseadas em nada menos do que 154.221 artigos científicos na área de astronomia, no período entre 61 e 2010. E, portanto, esse modelo oferece uma base sólida para estudar os aspectos sociais da ciência. Produtividade e colaboração. Olha, se eu faço parte de um grupo de, não digo o meu também de novo, mas 50 pessoas, o meu nome nas publicações científicas vai ocorrer muito mais frequentemente do que se eu não faço parte dela. Trabalhar sozinho, praticamente, agora na ciência não dá. Mas com pequenos grupos, como eu falou aqui, equipes nucleares. E a colaboração, quer dizer, antigamente, para me comunicar com colegas dos Estados Unidos, tinha que mandar uma carta, podia ser via aérea, no mínimo 10 dias. Agora eu entro e falo com eles instantaneamente, através da internet. É um processo de modificação das interações pessoais e dos cientistas fantásticos. Pedi a minha apresentação em 3 tópicos, né? Então, eu acho que esse instituto teve um papel pioneiro nesse sentido. E hoje eu diria que, sob a direção do professor José Vicente, ele está com seminários como esse e tantos outros que estão sendo criados já no ano passado e neste ano, ele está sendo o indutor da interdisciplinariedade. E as coisas que a gente não aprende hoje, que os nossos alunos só querem fazer a sua disciplina, os seus créditozinhos, e se sair daquilo eles não se interessam, aquela ideia da gratuidade de buscar mais conhecimento, se reduziu muito com essa pretensa especialização. Então, quem viveu em universidades estrangeiras sabe que não há um seminário sobre qualquer tema, e eu desafio isso, eu fui a vários, sobre temas que não tinham nada a ver com coisas que me interessavam. E que no meio do seminário, ou na discussão do seminário, ou nas leituras do seminário, tu encontra lá 1 ou 2 pontos com aquilo que tu faz. Então, quando tu acredita que tu pode buscar conhecimentos em pessoas que trabalham em outros campos do conhecimento
e que esta atitude pró-científica, não apenas no sentido da divulgação, mas no sentido da curiosidade intelectual, eu tenho a certeza que isto é um avanço extraordinário nesses exemplos de quem viveu experiências como essa, e que esse instituto está procurando realizar nesses últimos anos de uma forma que eu diria brilhante. E o segundo exemplo, e por aqui eu termino, é o exemplo desta universidade, que eu fui reitor, que se chama UNILA, em construção, que é o relatório do trabalho do grupo da comissão de implantação, que durante 1 ano e meio, com 15 professores praticamente, discutiu esse projeto do nada até chegar àquilo que a lei previa como concepção de uma universidade para a integração latino-americana. Esta universidade, ela tem como base, de um lado, a interdisciplinariedade praticada pela instituição como todo, e, ao mesmo tempo, ela é bilíngue. Ela não tem, para os alunos estrangeiros da América Latina, até mesmo para os paraguaios que trazem o Guarani como língua maternal e outras línguas indígenas, não existe nenhuma restrição de que cada um fale a sua língua e depois preste os seus exames ou discutam com os professores na sua língua uns com os outros. Então se cria uma cultura do bilinguismo, basicamente no conjunto de português e espanhol, mas, sobretudo, a ideia interdisciplinar. Existe uma metodologia que é usada por muitas universidades novas europeias, com este processo todo de desenvolvimento da educação superior com o mercado como europeu, que é o ensino e a pesquisa a partir do estudo de problemas. Isso parece uma coisa banal, mas se vocês estudarem a metodologia e as experiências que foram feitas em áreas, desde áreas de ciências humanas até áreas científicas, vocês verão que, por definição, o estudo a partir de problemas, ele é, por natureza, interdisciplinar. Eu tive a oportunidade de visitar, porque era uma das poucas experiências precursoras, a famosa USP Leste, que fica perto de Guarulhos. Alguém de vocês conhece? Então, a USP Leste foi concebida por uma vice-reitora, que era uma pedagoga muito importante da USP, e que tinha também como proposta a interdisciplinaridade. E eu me lembro que eu fui visitar esta universidade. Bom, primeiro se observou que, sociologicamente, embora da USP, os seus alunos não eram os mesmos da USP, das grandes áreas. A natureza das disciplinas, a proposta que elas tinham, atraía um tipo de público que não era o público que está buscando as faculdades profissionais tradicionais. Primeiro aspecto. Segundo, conversando com os jovens professores que fizeram concurso para física ou para química, concursos iguais a outros que a USP fazia, eram professores que não davam as costas para os alunos a dar aula e descreviam uma fórmula, que muitas vezes era comum numa certa época, mas eram professores que partiam do pressuposto que, sendo alunos que vinham de formações, às vezes, em nível secundário, de ensino médio, com algumas carências, eles tinham que também contribuir para aumentar o grau de compreensão que esses alunos tinham das disciplinas que eles tinham que dar. E, em terceiro lugar, me convidaram para eu olhar uma sala de aula. Então, tinha uma mesa rodeada de alunos e eu entrei e fiquei observando. Eles estavam discutindo
qual seria o equipamento de lazer que poderia ser criado numa determinada praça pública de São Paulo, cuja população, de um lado, era classe média, de outro lado, era classe, digamos assim, popular. Então, ele estava em pleno trabalho de elaboração de como tratar desse problema. A primeira dificuldade que eu tive foi de saber quem era o professor. E aí eu perguntei, assim, discretamente, quem é um professor aí? Alguém levantou a mão discretamente, mas podia ser um aluno, porque ele não tinha nenhuma pose, nenhum ar professoral da superioridade que muitas vezes os professores de outras épocas tinham. Ele era parte do processo. Como eu sou um pouco da área e meio metido, quando eu vi que eles estavam lendo estatísticas, levantando dados da natureza da física do espaço em questão e dados dos mais variadas fontes, eu resolvi discretamente lançar uma pergunta, ao que imediatamente a vice-diretora que me acompanhava puxou o casaco e disse: aqui ninguém propõe nada, eles é que têm que descobrir. Bom, então eu quero dizer, nem sei se esse exemplo provavelmente deve ter morrido. A USP não aguentará essa alternativa, porque ela tem um tradicionalismo que todos conhecem. E provavelmente os professores não serão muito tempo os mesmos professores, porque no momento que eles tiverem que disputar para ser pesquisador 1, 2 ou 3 da CAPES, e que os concorrentes deles estão lá na área principal, eles vão se dar conta que, se eles continuarem sendo professores muito voltados para a experiência, embora competentes e coisa e tal, eles não vão ter a performance que os outros terão, e, na regra do nosso sistema de avaliação, etc., eles sairiam perdendo. Você assistiu a primeira parte da conferência Desafios da Interdisciplinariedade e Divulgação da Ciência. Na semana que vem, exibiremos a segunda parte dessa palestra. Obrigado pela companhia e até a próxima!